Nós te oramos agradecido, Pai amado, pela vida do teu filho. Nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Amém? Antes de eu iniciar aqui a mensagem, deixa só eu fazer alguns avisos. Me deram uma série de recomendações aqui, de pedidos. O primeiro deles tem a ver com o banheiro feminino. Eu não sei muito bem o que é que rola dentro do banheiro feminino, mas rolou umas melhorias. E também agora tem uns mimos, né? Colocaram lá uns lenços umedecidos, uns negócios direitinho para poder melhorar ali o atendimento de todo mundo. Só que tem gente que achou que era brinde, tipo assim, é brinde de início de ano. E o pessoal está, às vezes, levando. Mas não é para levar, irmãos, tá? Eu estou falando aqui de uma forma descontraída, mas é sério. Se você olhou, viu bonitinho, poxa, eu queria tanto ter um lenço umedecido, procura, né, algum irmão aí que a gente vai te dar um lenço umedecido. Mas não pega sem pedir não, porque isso aí não vai ser bom para a sua vida, tá bom? No banheiro dos homens não tem esse problema, né? No banheiro dos homens não tem lenço umedecido, não tem. Outra coisa que eu quero falar com os irmãos, quero agradecer aqui a toda a equipe que esteve ontem aí trabalhando na pizza, né? Mais uma vez, foi um sucesso. Obrigado a todos. Uma pena que eu não pude estar, porque estava tendo o chá de fralda lá do Javier, do meu sobrinho, então eu não consegui estar, mas quem esteve aqui já disse que foi tudo muito bom. Da pizza que sobrou, já não tem mais, eu já encomendei para me poder saborear, nada mais justo. Então, a todos da equipe, muito obrigado. O trabalho de cada um é muito, muito importante. E, devagarzinho, a gente vai conseguindo conquistar aquilo que a gente se propôs, que é pagar o nosso terreno. Devagarzinho, o Senhor vai nos abençoando e a gente tem visto a poderosa mão de Deus atuando na vida dos irmãos. Então, muito obrigado de verdade. Essa equipe, né, que trabalhou aí arduamente, merece aí uma salva de palmas, irmão, a galera da pizza ontem? Merece, não merece? Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu sei que vão ter coisas que, de repente, eu vou me esquecer. Quando eu me esquecer, alguém que me pediu o aviso fala. Outra coisa que eu preciso falar com vocês é sobre, está rolando aí no grupo da igreja, um sorteio que vai ter de uma televisão. Foi uma estratégia adotada para a gente tentar, de alguma maneira, também levantar recursos. E a gente precisa que os irmãos adquiram lá também os seus números para que a gente possa sortear essa televisão. A ideia é sortear a televisão no sábado, que é a grande festa, que é o momento ali na confraternização do sítio, nos 72 anos da nossa igreja. Então, durante essa semana, os irmãos podem estar ali escolhendo um número. Pastor, eu não preciso de uma televisão, mas escolhe um número, né? Se você não quiser escolher um número, tem gente que fala assim, eu não gosto desse negócio de sorteio. Amém, irmão, a gente respeita. Então, dá uma oferta. Procura o Aelso, fala aqui, não quero nenhum número, mas quero dar uma oferta. Presenteie a sua igreja. Tá? Eu queria desafiar você a encarar dessa maneira. Presenteie a sua igreja. São 72 anos. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Dá uma olhadinha para ela. Ela tá bem para 72? Está com uma carinha mais jovial? Essa pessoa vai fazer 72 agora, sábado. E no domingo nós vamos ter também cultos especiais, já foi dito aqui no Jornal da PIB, convide os seus amigos para estarem aqui, para a gente numa grande festa, celebrar o Senhor por tudo que Ele tem feito nessa casa, que é uma casa com uma história tão rica, né? Desde os tempos da Igrejinha Azul, desde os tempos lá dos primeiros pastores que passaram aqui, uma história tão rica que marcou esse bairro, que marcou a nossa cidade e que marca a nossa vida ainda nos dias de hoje. Também quero falar para os irmãos que amanhã nós vamos ter aqui na igreja um show de stand-up cristão. É um show de comédia cristã. O Mateus Matos, a gente trouxe ele aqui há um tempo atrás, e ele esteve junto com a gente, e o pessoal gostou muito, ele é muito engraçado de verdade, e ele quer gravar o especial dele, vai ser a gravação do especial dele. Ele gostou aqui, se deu bem lá com o Lacerda e tudo mais. A gravação do especial dele vai ser aqui, vai ser amanhã. 7h30, né? Cadê o horário? Eu até perdi agora. 8 horas. 8 horas. Mas aí chega um pouquinho antes, para você pegar um lugar legal, para você comprar uma pipoca. A gente está aí vendo com o Porto para fazer uma pipoca, para a gente, com essa pipoca, fazer algum dinheirinho também, para ajudar também nessas questões que a igreja está precisando. O show, irmãos, ele é pago, tá? É pago. Mas é baratinho. O casal está pagando R$35. Né? Se for uma pessoa, é R$20 o ingresso. Vale a pena você vir, porque
parte desse recurso vai ficar para a igreja, então também vai abençoar para que a gente consiga juntar recursos aí. Chama gente de fora, a gente está divulgando aí, tentando chamar pessoas de outros lugares, então chama os seus amigos. Amanhã, uma segunda-feira, dificilmente alguém tem um compromisso, quem sabe você vai estar abençoando, essa pessoa vai estar no ambiente cristão, com cristãos, vai ser abençoada, vai ser tocada por Deus em meio de um show de comédia. Para abrilhantar mais a presença, o show, o Matheus Matos convidou o Douglas de Lima. O pessoal que acompanha stand-up aí, já deve ter ouvido falar, o Douglas de Lima é o mais famoso hoje, comediante cristão que tem. Ele vai estar aqui também amanhã. Então, você tem a oportunidade de estar aqui. Não sei como comprar um ingresso, pastor. Fácil. Você pede para qualquer jovem dessa igreja aí, qualquer um. Ele vai pegar o link lá que está no grupo da juventude lá, já tem um tempo, e vai te compartilhar, ou você vai ver nas redes sociais de alguém. A gente tem compartilhado e tem colocado o link também. Clica no link de inscrição, compra o seu ingresso e vai ser bênção. Se alguém, isso aqui é importante, não tiver condições, mas tem que ser verdade, tá, irmão? Pastor, eu quero ir, mas eu não tenho condições mesmo. Deus está vendo, irmão, você dá um migué aqui na igreja. Não tenho condições, mas eu queria estar, achei legal esse negócio, eu gosto de comédia. Você vai procurar o Lacerda, ainda hoje vai falar assim, Lacerda, eu quero ir, o pastor falou para te procurar. O Lacerda vai fazer uma lista, porque a gente está vendo aí um desenrolo também com o Matheus Matos, para a gente ter uma cota aí para a galera que não pode, porque a gente acredita muito nisso, que ninguém pode ficar de fora por falta de grana. Amém? Esqueci do que agora? Aqui, eu não sabia disso. Então, quem não conseguir comprar online, amanhã vai estar tendo venda de ingresso física aqui. Então, você pode vir, o pessoal mais antigo que tem dificuldade com o link, tá igual minha mãe, né, que ela fica lá, esse link, vai clicar, o que é isso? Então, você que tem alguma dificuldade com o link, com inscrições, com qualquer coisa na internet, pode vir direto, então, isso é uma notícia muito, muito boa, mas chegue antes, para garantir o seu lugar, para garantir a sua pipoca. E aí, quando terminar, a galera da cantina está preparando uma cantina especial para amanhã, para a gente também levantar recursos para a nossa igreja. Olha que bênção. Então, se a gente encher esse lugar, a cantina vender bem, vender pipoca, os ingressos forem legais, a gente vai conseguir levantar até um dinheiro bom e ainda vai ter um show de comédia, com 2 comediantes que estão aí estourando no Brasil e no mundo, porque os caras estão indo para os Estados Unidos direto. Então, irmãos, não tem desculpa, não perca isso. Amém? Eu esqueci algum aviso de todos que me pediram? Não, né? Então, vamos para a mensagem. A gente precisa conversar sobre algumas coisas hoje. Eu já vou dar logo uma dica aqui. Isson, você teve seu pedido atendido. As 2 últimas mensagens eu falei que era... Eu preguei no Novo Testamento e o Isson falou, você tem que pregar no Antigo, pastor. Então, hoje, vem Antigo por aí, tá bom? Mas vamos lá. Antes da gente começar, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Brincadeira não. Quero fazer só mexer com vocês um pouquinho aqui. Escolhe aí para mim, gente, pessoas boas de Bíblia. Vamos lá, me diz alguém que é bom de Bíblia aí, para vir aqui na frente aqui. Lacerda é bom de Bíblia? Fica aqui. Quem? Arthur é bom de Bíblia? Fica aqui. Gente, sem medo, não tem, ninguém vai. Quem mais é bom de Bíblia? Senão, tia Carla. Tia Carla é boa de Bíblia. Tia Carla, por favor. Não, que deixa os jovens. Quando você faz pergunta, antigamente ela falava, menos os pastores, agora não. Você não é Jovem Plus? Aí ela levantou, viu? A classe dos jovens avós está representada aqui também, entre nós. Mais gente que é bom de Bíblia. Quem é bom de Bíblia aí? Laís é boa de Bíblia, vem. Quem que vocês falaram aí? O Ravel? A Ravel aí no acampamento representou. Cadê o Ravel? Vem, Ravel. Quem mais? Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5 com o Ravel. Vai pelo menos mais um. O Wilson? Nada mais justo. O pastor falou o seu nome. Aí eu não tenho mais nada a declarar. O pastor Davidson falou o seu nome, por favor. Então vamos lá. Eu vou dar 2 nomes para cada. Vamos lá. Deixa eu ver. Vou começar com isso, então.
Eu quero que você me diga quem são. Até eu estou tendo que ler aqui, tá, irmão? Não é fácil o negócio, não, antes de vocês. Samua e Safate. Não sei. Não conheço. Rapidão assim, nem vai chutar? Não chutou. Samua e Safate. Alguém sabe quem é Samua e Safate? Samua é o que leva os doentes. Mas é Samua. Então vamos lá, Ravel. Gigeal e Pauti. Não sei. Não sabe? Gigeal e Pauti. Tia Carla. Tia Carla. Gadiel e Gadi. Não. Parece até dupla sertaneja, né? Vim de cá para cá, deixa eu vir de cá para cá agora. Vamos lá. Amiel e Setur. Não faço ideia. Não faz ideia? Tá, pera aí, eu vou jogar isso aqui para a Laís aqui. Não. Eu justamente para ser justo, eu vou jogar aqui para ela aqui, ó. Nabi e Guel. Não sei, óbvio que eu não sei. Óbvio que você não sabe. Então, os que não acertaram, senta lá. Lacerda, vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Marmelada nada, vocês respeitam a história do cara. Ó, já foram 10 nomes, a galera errou. Só faltam 2. Josué e Caleb. Um dos 2 espias enviados. Ué, gente, o quê? Não, fica aqui, peraí. Então, vamos lá, para ser justo. Você saberia os outros nomes? Não. Tá vendo? Então, ele não saberia os outros nomes, vamos ser justos. Mas Josué e Caleb você sabe. Sei. Por que você conhece Josué e Caleb e não conhece os outros? Porque eles enxergaram o que os outros não enxergaram. Meu Deus, pegaram aí? E é sobre isso que a gente vai pregar hoje. A forma como você enxerga as coisas. Eu combinei contigo? Não precisa combinar não, cara. Desculpa aí, gente. O cara é brabo. Não, eu podia ter feito com você, você faria a mesma coisa. Aliás, qualquer um aqui com Josué e Caleb conseguiria. Vamos ser justos. Mas a gente vai falar de uma história hoje, e aí sim, agora a gente pode colocar o tema ali, para não dar spoiler para ninguém, eu pedi para colocar o tema só depois. Gigantes ou pães, o que você vê? Quando a gente fala que a pessoa às vezes gosta de olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, já ouviu essa expressão? Tem a ver com a forma como você enxerga as coisas. A história que nós vamos ver hoje, a gente vai ver que aqueles 10 primeiros nomes, que eu já esqueci todos, né? Guel, Jegiel, não sei o quê, Gadi, aqueles nomes esquisitos aqui que a gente viu. Esses homens olharam para os inimigos e eles viram gigantes. Eles chegaram a dizer que eles eram como gafanhotos aos olhos desses homens, de tão grandes que esses inimigos eram. Josué e Caleb não. Quando olharam para os mesmos inimigos, falaram, eles são como pães, o Senhor nos dará a vitória. Então, eles não encararam como algo difícil, como um guerreiro poderoso. Eles falaram, cara, é pão, isso aí a gente se alimenta desses inimigos. A forma como eles viram as coisas foi totalmente diferente. E é esse ponto de vista, essa maneira de enxergar as coisas, que eu queria trabalhar com vocês hoje. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. Quando a gente olha com os olhos da fé, a gente enxerga aquilo que Deus está nos mostrando. Quando a gente olha com os nossos olhos carnais, a gente só vai enxergar aquilo que a nossa carne está vendo. E a nossa carne enxerga com medos, com temores, com traumas, né? Com tristezas, enfim. Vamos ler o texto de hoje? Eu queria que vocês abrissem em Números, capítulo 13, e a gente vai ler a partir do versículo 17. Em casa, se você quiser ler a partir do primeiro versículo, você vai ver que vai ter uma lista com todos esses nomes que nós falamos, cada tribo que eles representavam, até chegar aqui no versículo 17, e a gente possa iniciar a história. Números 13, 17. Já está lá projetado para a gente, se você não trouxe a sua Bíblia, da próxima vez você traz. Se você não tem uma Bíblia instalada no seu celular, você instala essa Bíblia hoje, em nome de Jesus. Você precisa ter o exemplar da palavra de Deus. Não tem mais desculpa para você andar sem Bíblia. Diz assim o texto sagrado. Quando Moisés os enviou a observarem Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa.
Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades de muros ou fortificadas, sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, olha que coisa linda, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eu vou fazer uma pausa aqui. Moisés está enviando 12 espias para espionarem a terra prometida. E ele está frisando muito bem que eles precisam ser corajosos. Ele sabia que lá existiam inimigos. Deus já tinha concedido a terra ao povo, mas o povo teria que conquistar a terra. Ué, pastor, como assim? Deus já tinha garantido que o povo teria vitória, mas para entrar na terra prometida, o povo teria que guerrear, o povo teria que enfrentar os inimigos, o povo teria que vencer as batalhas. Deus iria à frente e Deus daria a vitória, mas o povo tinha que fazer a parte deles. Eles tinham que entrar na terra prometida. E Moisés sabia que ao ver os inimigos, aquele povo que até bem pouco tempo era escravo, provavelmente ia se sentir acuado. Uma coisa é você pegar um guerreiro, desde menino, preparado para o combate, e falar para ele, você vai para a luta. O cara já vai com sangue nos olhos. Mas se você pegar alguém, um povo que há cerca de 400 anos estava escravizado na terra do Egito, esse povo já não tem mais aquela energia, aquele vigor de batalha. Eles já não são um exército tão poderoso. A gente vê na própria saída deles do Egito, como eles se sentem apavorados quando eles percebem que o exército de Faraó está perseguindo eles. Então, Moisés diz para eles, sejam corajosos. Mas a gente vai ver o que aconteceu. Ainda em Números 13, mas agora nós vamos lá para o versículo 26. Números 13, vamos lá para o 26, coloca para a gente, diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Eu quero trazer um pouco do contexto para você entender mais dessa história. Como eu disse para vocês, o povo estava escravizado no Egito. Se você voltar um pouco lá atrás na história, o povo vai parar no Egito de uma forma que foi bênção do Senhor. José, tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos, e ele acabou indo parar no Egito. Lá ele interpretou os sonhos do faraó, e o faraó colocou ele numa posição de destaque, de governo. Ali ele tinha uma posição de abençoar pessoas. A fome se estendeu por toda a terra, e a família de José passou fome, passou necessidade, e precisou ir até o Egito para comprar comida. Os irmãos dele chegaram lá, e ali ele teve uma oportunidade de novamente rever os seus irmãos, os mesmos que tinham vendido ele como escravo. Agora, houve um perdão entre a família, eu estou resumindo bem a história, tá? Houve um perdão ali entre os irmãos, e José mandou trazer toda a sua família para morar no Egito. O faraó gostava de José, afinal de contas José estava fazendo um excelente trabalho. E ele deu terras à família, e ali eles se estabeleceram e cresceram. Mas diz a Bíblia que o tempo passou, e levantou-se um faraó que já não conhecia José. A história de José não significava mais nada para um outro faraó.
anos e anos depois. Então, aquele homem entendeu que o povo de Deus estava crescendo demais na terra do Egito e tornou eles escravos. E eles ficaram ali 400 anos. Imagina essa situação. Agora Deus levanta um libertador, Moisés. Você também conhece a história de Moisés. De uma forma bem resumida, Deus levantou Moisés. Moisés foi criado junto com os egípcios, mas foi usado por Deus para libertar o povo. Moisés, então, pega esse povo e depois de 10 pragas, o faraó finalmente libera o povo de Deus. O povo sai do Egito em direção à terra prometida. No meio do caminho, o faraó desiste do que tinha feito, vai atrás do povo com seu exército, até que o povo fique encurralado lá no Mar Vermelho. Foi cantado aqui hoje, foi ministrado pelo Davi hoje. Talvez você esteja diante do Mar Vermelho, né? Era a situação do povo, amedrontados. O mar, eu não consigo vencer. O exército que está atrás de mim, eu também não consigo vencer. E agora? Quem poderá nos socorrer? Não tinha o Chapolin Colorado. E aqueles homens desesperados viram o poder de Deus. Deus manifestou o seu poder, o mar se abriu, o povo atravessou o mar, a terra seca, o exército do faraó foi persegui-los, as águas se fecharam, o exército do faraó morreu ali naquelas águas, e o povo chegou do outro lado. O povo festejou, cantou, Miriam dançou, Moisés, tem um cântico de Moisés, foi tudo uma bênção. Só que depois disso, depois desse momento de vitória, o povo começou a presenciar alguns problemas, dificuldades. Eles começaram a perceber que não era tão fácil ter acesso à comida, não era tão fácil ter acesso à água. Eles começaram a se sentir saudosos do que eles viviam no Egito. Curiosamente, no Egito eles eram escravos, eles estavam fazendo trabalhos forçados, eles precisavam produzir tijolos, e cada vez mais a opressão aumentava sobre eles, mas eles queriam voltar para lá. E eles começaram a reclamar, desde cedo começaram a reclamar. Outro fato curioso nessa história é que logo no início, eles chegam na Terra Prometida. Se a gente olhar para o cenário amplo, eles chegaram rápido na Terra Prometida. O texto que a gente leu aqui hoje é cerca de 1 ano depois da saída do Egito. 1 ano. Em 1 aninho, eles saíram do Egito calmamente, começaram a caminhar e chegaram às portas da Terra Prometida. Podiam ter entrado, podiam ter tomado posse da bênção, mas não tomaram por conta de tudo isso que a gente leu aqui hoje. Diante da terra, foi eleito um representante de cada uma das tribos de Israel. 12 homens foram escolhidos, entre eles, Josué e Calebe. Esses homens, então, eles têm uma missão, a missão de reconhecimento. Eles vão até a terra prometida, eles entram lá, e o objetivo deles é ver se a terra é boa, se os frutos realmente são do jeito que falam, se as cidades são fortificadas ou não, se o povo que habita lá é forte ou fraco. Por quê? Era necessário montar uma estratégia de batalha. Era necessário saber o que eles iam fazer na sequência. Mas aqueles homens, quando chegam lá e veem tudo o que eles viram, homens gigantes, guerreiros poderosos, cidades fortificadas, eles ficaram apavorados e eles falaram: nós não temos a menor chance. Enquanto esses homens diziam que não tinham a menor chance, a gente vê que do outro lado tem Josué e Calebe dizendo: nós vamos conseguir, vamos lá. O texto que a gente leu chega a dizer que Josué fez o povo se calar, todo mundo se cala. Só que a gente percebe que o medo que estava instalado no coração daqueles 10 homens contaminou as outras pessoas. Ou seja, o medo de 10 homens, a maioria dos espias, contaminou uma geração inteira para que essa geração agora tivesse que pagar um preço. Você já deve ter ouvido falar que o povo ficou 40 anos no deserto, certo? A gente está falando que tinha 1 ano que eles saíram de lá. Mas como eles sentiram medo, e depois eles quiseram fazer até uma revolta, queriam apedrejar Josué, Calebe, trocar de líder, eleger um novo líder que os conduzisse de volta para o Egito, por conta disso, eles foram então disciplinados por Deus. O Senhor falou: vocês vão ficar 40 anos no deserto. Cada dia que eles passaram espiando a terra, foram 40 dias, era 1 ano de representatividade. Então, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Quando isso acontecer, todos os homens, subentende-se que todos os homens em posição de combate, ou seja, com mais de 20 anos, já teriam morrido. A expectativa de vida
era um pouco mais baixo naquela época. Então, 40 anos era o suficiente para todos os homens com mais de 20 anos, que já tinham idade de estar no exército, que se negaram a ir para a batalha, esses homens iam morrer no exército, no deserto. A exceção seria Josué e Calebe, que já tinham mais de 20 anos, já estavam preparados para a batalha, mas que acreditaram e eles sim poderiam entrar na Terra Prometida. Então, uma nova geração ia surgir. Olha só o que a gente está trazendo aqui. Por conta de um relatório de 10 homens, uma geração inteira foi contaminada e perdeu a oportunidade de ser abençoada. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? Quantas vezes a gente já teve que enfrentar desertos porque a gente foi dar ouvido ao que os outros estavam dizendo? Será que ninguém aqui nunca deixou de experimentar uma bênção do Senhor porque alguém te desestimulou? Tem gente que às vezes tem chamado missionário, acontece muito. A pessoa fala, Deus está me chamando para ser um missionário. Vai conversar com alguém e alguém fala assim, negócio de missionário não é fácil não, melhor você desistir disso daí. Porque a vida no campo missionário é muito difícil. E desanima tanto que a pessoa acaba desistindo. E óbvio, se você não faz aquilo que Deus planejou você fazer, você vai viver num deserto. Se você foi feito por Deus, escolhido por Deus, para ser um missionário, e você está sendo outra coisa, você nunca vai atingir a plenitude, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser completo. Se Deus quer te usar numa área, você tem que fazer aquilo que Deus te escolheu. Isso vale até quando você for escolher uma profissão. Estou vendo aí que o que está dando dinheiro ultimamente é tal coisa. Tem épocas, né? Turismo está dando dinheiro. Agora o que está dando... Agora os caras querem marketing digital, essas coisas assim, envolvendo a internet. Só que isso tudo passa, gente. O que você tem que se perguntar é, aonde Deus me quer? Aonde eu vou ser usado por Deus para fazer a vontade dEle? E parar de dar ouvido para os outros, porque senão você vai dar ouvido para o relatório pessimista das pessoas e vai deixar de viver as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Tem gente que desanima você em tudo, a pessoa parece que já é carregada de desânimo. Você chega perto dela, você desiste de tudo. Você estava cheio de plano, cheio de sonho, conversa 10 minutos com a pessoa, você não quer fazer mais nada. É igualzinho aqueles espias que estavam ali. É gente que faz você desistir do teu futuro. Sabe o que também dá para a gente ver nesse texto? Uma geração inteira foi obrigada a ficar no deserto. As mulheres e as crianças não tinham nada a ver com a covardia dos homens. Josué e Calebe não tinham nada a ver com a covardia dos outros. Mas eles também ficaram 40 anos no deserto. Pagaram um preço por conta do erro do outro. Olha que coisa forte isso. Quantas vezes que acontece isso com a gente? A gente paga um preço por causa do erro do outro. Isso acontece muito, por exemplo, em família. Alguém tem uma decisão inconsequente dentro da família. E toda a família paga por aquilo. Alguém acha que o cartão de crédito é de brincadeira. Vou passar. Daqui a pouco a família está numa necessidade. A família está cheia de dívida. Está todo mundo sofrendo, está todo mundo pagando preço, porque alguém foi desregulado. Nem vou dizer se são mulheres ou homens, porque tem dos dois, né? Quantas mães que estão atravessando um deserto, estão chorando, não precisavam estar chorando, mas estão chorando porque os seus filhos escolheram se meter com gente errada, escolheram o caminho das drogas. Quantas pessoas estão passando um deserto por conta do erro do outro? Quantas vezes aqui dentro da igreja a gente vê isso acontecer? As igrejas espalhadas pelo mundo afora experimentam isso. Às vezes, algumas pessoas tomam decisões erradas e todo mundo padece junto. Porque não estamos buscando o quê? A direção de Deus, o entendimento da vontade do Senhor. Talvez a nossa geração hoje esteja tão confusa, tão ansiosa, tão depressiva, tão inconstante, porque nós não estamos sendo capazes de influenciá-los. Lá fora tem um monte de gente dando relatório negativo acerca das coisas, dizendo que a vida é ruim, dizendo que não tem jeito. E a gente que era para estar dando bom relatório, nós que éramos para ser os Josués e os Calebes, nós estamos calados. Então as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais temerosas. É só dar uma notícia na televisão que a pessoa se desespera. Tem gente que se vê um noticiário, vai ter crise. A crise nem começou ainda, a pessoa já está em crise. Fiquei sabendo que vai ter crise. Esses dias agora,
teve um alerta, não sei se alguém recebeu, eu recebi no meu telefone, um alerta de terremoto lá na região de São Paulo, mas chegou no telefone de muita gente, né? E aí estava lá, alerta de terremoto, 5.5. Aí, isso foi de madrugada, 2 e pouco da manhã. Teve um monte de gente que surtou, e gente que nem estava perto. E digo mais, era um alerta falso, não teve terremoto. Não foi registrado nenhum terremoto, não teve nenhum abalo, nenhum. O relatório oficial é que não houve nenhum abalo, nenhum. Mas havia uma possibilidade. E aí, quando o alerta veio, todo mundo se desesperou. Olha só como é que a gente vive, desesperado. Alguém fala na sua empresa que vai ter um corte de funcionário. Você já está passando mal antes. E às vezes você perde o emprego porque você não soube gerenciar aquele momento de crise. Às vezes você perde o seu filho para o mundo porque na hora que chega numa fase difícil, você não sabe gerenciar um momento de crise. Você se desespera. Talvez isso seja fruto de você ter ouvido vários e vários relatórios negativos, e hoje você está aí, no deserto, sem saber o que fazer. Bom, Deus trouxe a gente aqui hoje para a gente entender alguns princípios, para a gente mudar algumas coisas na nossa vida, para a gente ajustar a nossa rota e acertar. E eu quero compartilhar com vocês algumas lições que a gente aprende, algumas coisas importantes que essa história traz. A primeira delas é que você pode ser alguém que deixa um legado de fé, ou você pode ser alguém que vai ter o teu nome apagado da memória e dos corações. Lembra da dinâmicazinha que a gente fez aqui agora? Eu comecei a perguntar um monte de nome, e ninguém sabia que nomes eram esses. Mas olha só que coisa interessante, esses nomes estão na Bíblia. Os caras tiveram um nome registrado na Bíblia. Imagina a honra que é. Tem muita gente que não teve o nome registrado na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue. É a mulher. Tem gente que, a mulher lá no poço de Samaria. Serva de Naamã. Gente que mostrou fé. Gente que foi abençoada por Deus, mas não é o seu nome. Não tem o nome da pessoa. Agora, esses camaradas tiveram um nome registrado na Bíblia. Agora, o que adianta? Ninguém lembra dos caras. Ninguém lembra. Sabe por quê, irmão? Não adianta teu nome estar registrado só num papel. Você tem que registrar muito mais, tem que registrar o teu nome no coração das pessoas. É isso que realmente importa. Quando a gente entende isso, e a gente se deixa ser usado por Deus, as coisas mudam. É por isso que tem muitos registros de certidão de nascimento, que tem nome lá, mas é só um nome. Não marca em nada. Tem muita gente que registrou o filho, mas não participou da vida do filho. Não adianta. O pai não é o cara que coloca o nome na certidão, e isso vale para a mãe também. Ter o nome num papel é só ter o nome num papel. O que você realmente precisa fazer é marcar a vida dessa pessoa. É mostrar que você está junto. É mostrar ali a importância de permanecer unido. É exercer esse amor em todo o tempo. Então, o que você está construindo? Um legado de fé para que as pessoas lembrem de você, assim como o Lacerda lembrou aqui de Josué e Caleb, e todo mundo lembraria, que foram pessoas que marcaram a história, que a gente lembra desses caras e fala, não, esses dois são brabo. Esses dois foram os dois que viram o desafio, mas que acreditaram no poder de Deus. Esses dois foram os dois que perseveraram na vontade do Senhor. Então, a gente precisa ser como eles, deixar um legado de fé, para que quando as pessoas olhem para a gente, as pessoas vejam a mesma coisa que viam em Josué e Caleb, e não como os outros 10, que são esquecidos. Então, vamos àquelas perguntinhas, pais, papais e mamães, o que vocês têm, de fato, imprimido no coração dos filhos de vocês? Será que vocês estão deixando um legado de fé? Como os filhos de vocês veem vocês? Como um homem e uma mulher de Deus, homens de fé, pessoas que são comprometidas com a palavra, ou eles olham para você e falam assim, se tem uma coisa que eu não quero ser, é igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Muitas famílias vivem isso. Eu cresci sempre repetindo isso, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual ao meu pai. E eu ficava de tudo tentando para não fazer as coisas como ele, porque eu tive um exemplo negativo da coisa. A gente precisa, irmão, olhar para os nossos filhos e ter esse entendimento de que aquilo que a gente faz é muito importante. E eu preciso plantar algo de bom na história. Eu preciso fazer com que eles se lembrem da minha fé.
que eles se lembrem do meu amor por Jesus, porque isso vai fazer a diferença lá na frente. No momento que eles estiverem em dificuldade, eles vão lembrar, o que meu pai faria, o que minha mãe faria? No momento de dificuldade, eles vão saber te pedir socorro, porque eles veem em você uma referência. Pais e mães, o que você está construindo no coração dos seus filhos? Líderes, e você que ainda não lidera, mas vai liderar, porque todos precisam crescer, todos precisam estar disponíveis nas mãos do Senhor para multiplicar a obra do Senhor, para que o reino de Deus cresça. Líderes, o que vocês estão imprimindo no coração do liderado de vocês? Se a gente fizer uma pesquisa agora com seus liderados, eles vão dizer que você é quem? Um líder chato, um líder que não ora, um líder que não busca a Deus, um cara que faz as coisas de conta própria, um ditador. Como que as pessoas iam descrever você? Você precisa plantar algo de bom nesses corações. Você precisa ser como Josué e Caleb, aquela pessoa que tem sempre uma palavra boa, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Olha, os inimigos podem ser grandes, mas são como pães. Então tem um pão grandão ali, nós vamos nos alimentar. Nós vamos entrar nessa terra e vamos conquistar. A terra é boa demais. É por isso que tem cidade fortificada, porque ninguém quer perder essa terra. Mas nós vamos tomar posse dela porque o Senhor nos deu. São pessoas que lembram, não se esquecem do que Deus está fazendo. É o Deus que tirou eles da escravidão. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que fez alimento cair do céu. Fez água sair da rocha. É o Deus que trouxe uma nuvem de codornizes para eles comerem carne. É um Deus que faz milagres. E eles não podem se esquecer disso. Nós vamos conseguir. Nós vamos vencer. Nós vamos para cima. Nós vamos conquistar. Deus está com a gente. Você, líder, precisa ser esse tipo de pessoa. A nossa geração precisa de mais pessoas assim. Quando eu digo isso, está voltado para os jovens, mas está voltado também para os adultos. Está voltado para a melhor idade. Nós somos responsáveis por inspirar outras pessoas. Qual é a esperança que o seu vizinho tem a partir do que ele vê na sua vida? Qual é a esperança que a sua família tem a partir do que vem na sua vida? Qual é a esperança que o pessoal no teu trabalho tem a partir daquilo que eles veem em você? Na sua faculdade, no seu colégio? Quando o pessoal olha para você, o que eles veem? Um exemplo de fé? Ou eles veem alguém que se desespera igual todo mundo? Ah, não vamos conseguir. Ah, os inimigos são fortes demais. Ah, a crise está pegando todo mundo. Ah, o desemprego. Ah, não sei o quê. Irmãos, nós não vivemos de circunstâncias, nós vivemos pela fé. É aquilo que Deus traz à nossa vida. É Deus quem provê o sustento, é Deus quem dá o recurso, é Deus quem faz o milagre. Moisés, irmão, ele faz aquele movimento, e o texto que a gente leu, diz que ele convocou aqueles 10 homens. Mas olha só que interessante. Se a gente olhar lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 22, olha só que informação curiosa. Coloca para a gente aí, Deuteronômio 1, 22. Olha o que Moisés, Deuteronômio, é a história muito... Tem gente que pensa que é só repetição da história, mas não. É o próprio Moisés contando ali em Deuteronômio o que aconteceu, como é que foi. E ele fala assim, vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. O povo teve essa ideia. O povo chegou para Moisés e falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, manda aí alguns homens em missão de reconhecimento. Antes da gente tomar posse daquilo que Deus está prometendo, vamos ter certeza se a gente consegue. É por isso que o negócio deu errado, porque nasceu errado. Quando Deus fala, essa terra é de vocês, irmão, pode ir porque é sua. A promessa de Deus vai se cumprir. Só que aqueles homens, eles já estavam assustados antes de verem os inimigos. Eles nem precisaram ver os inimigos. Eles já falaram, não, vamos mandar uma missão de reconhecimento, né? Vai que... E de fato, chegaram nessa missão e nada aconteceu. Mas sabe o que é legal? Josué, que é o cara que está lá, ele aprendeu com isso. De que adianta você mandar 12 homens, se 10 desses homens não têm fé? De que adianta? Esses caras só vão atrapalhar. É um peso morto na jornada. Josué aprendeu esse negócio. Depois que Moisés morreu, você sabe muito bem que Josué virou o líder do povo. E Josué foi entrar na terra prometida. E Josué já chegou para conquistar. Atravessou o Jordão já para conquistar o negócio. E aí ele chega em Jericó.
Lembra quantos espias ele mandou em Jericó? 2. Sabe, assim, é como se ele olhasse e falasse assim, rapaz, aquela vez só tinha eu e o Caleb. Ah, cara, não vou mandar um monte de gente não, vou pegar 2 caras bons para fazer o trabalho que tem que fazer, e não vim ninguém aqui de mimimi, de tititi, contaminar o povo. Ele aprendeu com a situação que passou. Está na hora da gente aprender com as situações, e perceber que tem momentos que é melhor você ter alguém que realmente ore ao teu lado, e orar de verdade com essa pessoa, do que reunir uma multidão que vai ficar jogando tempo fora. Lembra de Jesus, quando Jesus foi curar a filha de Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga. Ele vai até Jesus, pede para curar a filha dele. No meio do caminho tem a mulher do fluxo de sangue. E aí aquela mulher para ali, né, o Jesus para tudo ali por conta daquela mulher. E aquele pequeno atraso faz uma pessoa chegar com a notícia para Jairo dizendo o seguinte: não incomode mais o mestre, já era, sua filha morreu. Jesus chega lá, Jesus mesmo assim vai para a casa de Jairo. Quando ele chega lá, vocês lembram como é que o texto descreve a cena? Tinha um monte de gente, era o chefe da sinagoga, a casa estava cheia, todo mundo chorando, todo mundo lamentando, todo mundo vivendo a tragédia. Jesus chega lá, e ele pega ali Pedro, Tiago, João, chama o pai e a mãe da menina, e o resto todo mundo ele tira. Fica só essa tropa de elite dentro do quarto. Nós vamos orar agora, porque essa menina vai se levantar. Tem que ser quem acredita, irmão. Tem que ser quem tem condições de olhar para as coisas e dizer, vamos comprar essa briga. Às vezes a gente procura parceiros de oração que nem oram. Colocar a mãozinha no WhatsApp, irmão, desculpa. Isso não quer dizer nada. Você precisa de fato e de verdade começar na sua vida a iniciar uma jornada de oração. E se for preciso, irmão, ora você e a sua esposa, ora você e o seu filho, ora ali naquele grupo, é você e o seu amigo, mas ora de verdade. Porque esse relatório precisa ser 100% genuíno. Você precisa de pessoas que acreditem, que vão dizer, não, vamos conseguir. Olha, nós estamos pedindo a Deus aqui porque nós temos a certeza. Aquilo que você pedir com fé, você vai receber. Se você acredita de verdade, você vai receber. Agora, se você vai pedir duvidando, nem pede. Está pedindo à toa. E a gente tem feito isso muitas e muitas vezes, deixando que os nossos relatórios estejam contaminados por pessoas que não têm fé. Às vezes a gente faz isso em tudo na nossa vida, a gente fica pedindo a opinião dos outros. Você vai pedir a opinião de quem não tem opinião boa para dar? Ah, eu vou pedir um conselho. Para quem? Vai ver a vida da pessoa, a pessoa não tem condição nenhuma de te dar um conselho. Tem gente que às vezes chega no gabinete, e os pastores vão entender o que eu estou falando. Não, é porque eu conversei com não sei quem, e não sei quem mandou eu fazer isso, isso e isso. Aí tu vai ver, mas a vida do cara. Pior que você não pode nem denegrir a imagem dos outros, falar, mas fulano tem uma vida, você tem que ir com sabedoria ali, né? Aqui eu posso dar logo o exemplo, irmão, para você nem cometer esse erro. A pessoa chega, não, porque o meu amigo no trabalho falou que é assim mesmo, que eu tenho que desistir da minha família. Por quê, irmão? Que amigo é esse? Amigo do inferno, amigo maldito. Você precisa, em nome de Jesus, entender que você tem que procurar as pessoas certas. A fé, irmão, ela não está no coração de qualquer pessoa. Infelizmente. Bom seria se todos tivessem fé. Mas o próprio Jesus, quando ele chama ali, né, no tempo que ele esteve ali, ele fala de uma geração incrédula. E depois ele fala, quando o Filho do Homem vier à terra, ele achará porventura fé na terra? A fé, irmão, é algo que é dado por Deus, mas é dado para quem quer de fato viver. Porque viver pela fé é diferente. Viver pela fé é desafiador. Viver pela fé não é uma coisa que é muito bom, colinas verdejantes dos Teletubbies. Viver pela fé, irmão, é um desafio diário. Viver pela fé, às vezes, é você abrir o teu armário, não ver nada e você falar, obrigado, Jesus. Viver pela fé é a notícia ruim chegar até você e você falar, louvado seja o nome do Senhor. Viver pela fé é o que Jó ensina. Quando a mulher dele fala, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele fala, você falou como uma louca. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está na hora da gente entender isso, e começar a avançar, e começar a colher aquilo que Deus tem. Você precisa começar a plantar as coisas boas agora. A vida que você vai desenvolver de fé e de oração, e de certeza que Deus vai fazer, vai se refletir lá na frente. O Lacerda acertou Josué e Caleb aqui hoje, porque lá atrás o vô desse moleque era pastor. Vocês sabiam disso?
O vô dele era pastor. Você imagina quantas vezes que ele deve ter pedido pela família, pela descendência. Quantas coisas são plantadas, irmão, o tempo que eu estava afastado. Quem estava orando era minha mãe, eu estava desviado e ela estava orando. Ela estava orando pensando naquilo que ia acontecer lá na frente. Plantando algo com fé, para que lá na frente a gente colha. Então, o tempo da gente começar a plantar é agora. Você precisa pegar a sua família e começar a ler a Bíblia agora, para você colher lá na frente. Você não precisa esperar o seu filho crescer. Não, porque quando meu filho entrar na faculdade, quando ele for para a faculdade, que é um período difícil, aí eu vou fazer um estudo bíblico com ele. Já era, tu vai perder solenemente. A hora é agora. Depois não adianta você transferir a responsabilidade para os outros. Pega o seu filho agora. Cadê a Milena? Nem sei cadê a Milena. Está por ali. Está lá atrás, está por ali, não sei. Mas fala para ela pegar a Jade. É agora. Começar a ler a Bíblia com ela agora, começar a orar agora. Não é depois, é plantar agora, para lá na frente a gente colher as coisas. É amar a sua família agora. É viver aquilo que Deus tem como chamado para você, para ser um homem e uma mulher de Deus dentro da sua casa, agora. Porque depois pode ser tarde. Depois pode ser muito tarde. Existem muitos e muitos relatórios negativos por aí, que podem influenciar a sua família. Mas você precisa ser o relatório positivo. Mulheres, quando seu marido chega em casa, o cara está estressado. O homem não é igual à mulher. Aí a mulher já vê, porque esse homem é estranho, porque ele está calado. Porque ele não fala nada. Mas fala comigo. O cara não quer falar. Ele só quer ficar quieto, deixa o homem quieto. Vai lá, faz uma comida para o cara, né? Faz uma massagem no pé do cara, faz alguma coisa. Recebe ele bem. Sabe o que o homem quer ter quando chega em casa? Paz. Pode perguntar para qualquer homem aí, paz. Porque a ideia é que o cara saiu para a rua, o cara foi caçar. O cara está ali, quero paz. O cara chegou dentro de casa, ele quer paz. Aí a mulher começa, porque o gás acabou, porque tem que comprar açúcar. E o cara pensa, meu Deus do céu, eu estava na rua pensando que ia chegar em casa e ia ficar bem, não fiquei. Planta agora, irmão, planta agora. Porque tudo isso que você vai fazer, dar um bom relatório do que é a sua família para o seu marido, vai influenciar, porque amanhã ou depois ele está lá no trabalho, e alguém está contando a história de que o cara, eu tenho 3 amantes, e o cara está ouvindo aquilo, é o relatório negativo do mundo, só que ele já tem o relatório positivo do que é viver família. Ele sabe como é bom chegar e ter paz dentro de casa. Se importe, ame. A gente está vivendo um tempo que, obviamente, é fruto de tudo que foi plantado pela sociedade. As mulheres foram lutando por direitos, mas elas foram enganadas. Em vez de conquistar direitos, elas conquistaram um novo tipo de estilo de vida, um novo comportamento. E esse novo comportamento fez com que elas parassem de se importar. Fez com que elas começassem, não, o homem tem que se virar. Só que o homem precisa desse apoio feminino. Então, em nome de Jesus, mulheres, sejam sábias, plantem agora. Cuidem do marido de vocês, de verdade, como uma mulher de Deus. Porque senão, amanhã ou depois, o relatório negativo pode influenciar a vida dele. Se ele não vê um legado de fé em você, se ele não vê algo de bom em você. Isso vale para os homens também. Os homens foram ficando abobados. Os homens foram ficando... Eu estava conversando com o pessoal um dia desse, não vou dizer os lugares para não dar pista de quem é. Estava conversando com uns homens, um grupo de homens, quando eu cheguei, o pastor chegou. Eu falei, meu Deus do céu. Aí a conversa era sobre casamento. E aí um estava falando assim, não, porque a minha mulher, ela fica reclamando, porque eu não troco uma lâmpada. Mas eu acho que eu não tenho que trocar a lâmpada, porque eu já trabalho o dia inteiro. Falei, cara, vocês não falaram que eu cheguei, então vocês estão querendo me ouvir? Eu vou falar. Você tem que fazer, cara. A geração de hoje se acostumou com isso, de achar que não tem responsabilidade. Homens, sejam homens. Tem homem que se contenta, a mulher está trabalhando, está botando dinheiro dentro de casa, aí o cara, não, estou pegando benefício, eu vou ver aí como vai ficar. Irmão, vai para a rua, vai trabalhar. Tu é homem ou tu é um saco de batata? O que tu é? Vai trabalhar, irmão. Pode não ter emprego, mas trabalho tem. Trabalho tem. Se você quiser, trabalho tem. Tu vai ali, tu compra um pacote de coisa de house e tu vai vender. Trabalho tem. Trabalho tem. Eu me lembro da Giovana pequena, eu fiquei desempregado. E aí, foi aquela coisa. Liguei a televisão, estava passando a Ana Maria Braga. Aí a Ana Maria Braga ensinou uma pizza naquele dia. Falei, vou fazer pizza, eu vou vender hoje pizza.
Aí peguei os negócios que tinha em casa, eu falei, as coisas tem aqui, pum, fiz umas pizzas pré-pronta, botei no tabuleiro, tal, fui para a rua, vendi o negócio, peguei o dinheiro, comprei o leite, comprei as fraldas que precisava do negócio e coloquei. É isso, irmão. É você entender que você é homem. Homem, seja homem. As mulheres precisam de um homem ao lado delas. Enquanto elas tiverem um garoto do lado delas, elas vão te tratar igual um filho. É por isso que ela também não te respeita. O cara quer respeito, mas é igual uma criança dentro de casa. A mulher tem que ficar falando com ele igual uma criancinha. É óbvio, irmão, que a sua mulher vai se estressar. O filho, ela trata de um jeito, mas o marido, ela quer que seja o homem da casa. E a mulher gosta que seja um homem. Homem de verdade. Não estou falando de truculência, não estou falando de violência, não estou falando de ignorância, estou falando de masculinidade, como a Bíblia diz. Sejam homens. Filhos, honrem seus pais. Acho que isso é... Honra teu pai, planta dentro de casa. Teu pai e tua mãe podem não estar salvo ainda, mas Deus escolheu você para levar o evangelho para a tua casa. Seja você o Josué e o Caleb dessa tua família. Seja você aquele que fala, Deus vai fazer, Deus vai nos dar a vitória, nós vamos conquistar, a nossa família vai vencer. Seja você um servo que serve com excelência. A pastora Zélia citou uma frase hoje de manhã, que é, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Eu gosto de falar logo assim, o servo que não serve para nada. Ah, eu sou servo de Deus. Tá, você serve? Do que você serve? Não estou servindo não, então você não serve para nada. É simples assim. A gente está aqui, ó, irmão, no ano do servir. Servos sirvam com excelência. Sirvam a Deus com todo o seu coração. Sirvam como Josué e Caleb. Segunda coisa que o texto aponta aqui. Olhe além das circunstâncias. Tinha 10 espias que estão olhando e estão vendo o copo, está igual esse aqui, ó. Perguntaram para eles, eles falaram, o copo está meio vazio. Josué e Caleb olharam e falaram, está meio cheio. Está quase cheio esse negócio. E aí, quem é que está certo? Irmão, depende do que está no teu coração. Se você ficar olhando para as circunstâncias, você vai desanimar, você vai desistir. Se você ficar olhando para as circunstâncias, você vai abandonar a fé. Mas se você olhar para o teu Deus, você vai ver como Ele é maior do que isso tudo. O povo de Israel estava sofrendo um desafio em um outro momento. Tinha um gigante chamado Golias desafiando o exército. Todo mundo estava vendo a dificuldade, todo mundo choramingando, todo mundo com medo, até que vem Davi, e Davi não viu o gigante, Davi viu o poder de Deus manifesto através dele. E Davi falou, olha, você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele foi com uma coragem, com uma força, com uma ousadia, que ele foi capaz de derrotar até aquele gigante, que parecia ser invencível. No X1, dificilmente ele ia ser vencido. Mas, quando a gente percebe como Deus faz as coisas, a gente vê que para Deus, você não precisa ser o mais inteligente, o mais capacitado, o mais forte, o mais influente, você não precisa. Você só precisa ser aquele que está com o seu coração conectado ao coração do Senhor. Se você fizer isso, Ele vai te dar a vitória. Mas se você continuar olhando para as circunstâncias, irmão, você vai se desesperar. O mundo pode estar olhando e vendo tudo se acabando. Você tem que ter, é como diz aquela canção, né? Você tem que ter uma paz na sua alma. O mundo está desmoronando, as circunstâncias estão ruins, mas você tem uma paz na sua alma. E você, se você quiser, eu estou meio rouco, mas se você quiser, você pode cantar no seu dia a dia, né? Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor, meu Salvador. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, o seu grande amor, não me guio por vista, alegre estou. Bom, o mundo pode estar olhando e vendo as coisas desmoronando, você precisa ver oportunidades. O mundo olha e fala, está tudo perdido. Você olha e fala, Jesus é a salvação para esse mundo perdido. O mundo pode ver as coisas desmoronando, você fala, está sendo reconstruído. Você precisa enxergar com os olhos da fé, porque senão, se o seu olhar continuar focado no problema, Satanás venceu na sua vida. Satanás vai fazer você acreditar que as coisas estão difíceis, Satanás vai fazer você acreditar que o impossível existe, mas para Deus não existem impossíveis.
Se você ficar olhando para as circunstâncias, irmãos, as coisas vão de mal a pior. Josué e Caleb, eles souberam olhar para Deus, superaram o medo deles. Olha só a diferença. Primeiro lugar, Números 13, 31. Olha o que os 10 disseram. Vamos comparar aqui, ó. Números 13, 31. Diz assim, ó. Está lá já para a gente. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles deram uma sentença: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Essa é a fala daqueles 10 homens. Agora coloca Números 14, a partir do 1. Porque depois que eles falaram isso, o pânico se instalou entre todos. E aí, olha só, que coisa legal. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. O caos está instalado, o povo está com medo, tá? Esse aqui é o contexto. Moisés e Arão estão pensando assim: meu Deus, e agora? Até eles estão, gente, o que aconteceu? Mas olha só o que pessoas de fé fazem. Versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará ela a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Aleluia. Irmão, para uns é gigante, para outros é pão. O que você está vendo? O que você está enxergando? Quem vive pela fé, toma posse da promessa de Deus. Agora, quem vive pelo medo, vai ficar preso no deserto, vai morrer no deserto. O que você escolhe? Viver pela fé e tomar posse da promessa de Deus, ou viver gerenciado pelo medo e morrer no deserto? Qual é a sua decisão nessa noite? Sabe, o texto está mostrando para a gente aqui, de uma forma muito clara, que enxergar com os olhos da fé é muito melhor. Talvez você esteja com um problema dentro da sua família, talvez você esteja com um problema financeiro, talvez a sua vida espiritual esteja meio balançada. Você pode enxergar do jeito que você quiser, mas eu vou te aconselhar hoje a enxergar tudo isso pelos olhos da fé. Para você não ser aquela pessoa que reclama de tudo. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de murmuração, gente. O povo de Israel no deserto, eles, murmuraram tanto que o coração de Deus ficou chateado com eles, de tanta murmuração. E hoje a gente pertence a uma geração murmurenta. Ah, está sol demais, está chuva demais. Ah, está frio demais, está quente demais. Ah, não aguenta andar de ônibus, compra um carro. Ah, porque esse carro é velho. Ah, porque eu queria um vestido, mas comprou o vestido. Ah, não dá para usar o vestido porque não tem um sapato. E assim vai, a gente está sempre reclamando das coisas. E a gente está sempre vendo o lado negativo. E a gente está aprendendo a ver as coisas pelo lado negativo. Ah, essa igreja está toda errada. Ah, você viu o que o pastor fez. Você viu o que aconteceu. Você viu quem saiu. Você viu quem entrou. Nunca está bom. Tem gente que reclama porque alguém saiu da igreja. Reclama porque alguém chegou na igreja. Tem gente que reclama de tudo, irmão. Está na hora da gente parar, pensar direitinho e falar: Senhor, a partir de hoje, eu quero enxergar pelos olhos da fé, porque eu acredito na Tua promessa, eu sei que a Tua vontade vai prevalecer na minha vida, e eu sei que o Senhor vai nos dar a vitória. Não importa se as coisas lá fora estão difíceis, não importa se tem crise econômica, não importa se o gigante está lá ameaçando a gente, não importa nada, o que importa é o Senhor deu uma palavra de vitória, e nós vamos tomar posse da nossa bênção. Ponto. Para fechar, e o louvor sobe aqui para nos adiantar, depois que Josué e Caleb eles falaram, novamente aqueles espias vieram contaminar o povo, aqueles 10. E a gente aprende com isso,
que, mesmo assim, mesmo que as outras pessoas estejam dizendo algo contrário, você não tem um compromisso com a opinião dos outros, você tem um compromisso com Deus. A opinião dos outros não importa, só importa o seu compromisso com Deus. Olha o que aconteceu em Números 14, 10. Coloca para a gente aí. Números 14, 10. É esse? Então marquei errado aqui. Eu estou no mais a comunidade falou. Não, é isso aí mesmo, é porque a minha versão está um pouquinho diferente. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. A comunidade olhou e falou assim: vamos apedrejar todo mundo. Chega, vamos voltar para o Egito. Eles já estavam prontos para desistir por conta daquele relatório. Mas o texto está falando aqui que a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas. Na hora certa, Deus se manifesta. Na hora certa, Deus se apresenta e Deus diz: eu estou aqui. Sabe, irmão, você não tem compromisso com a opinião dos outros. Se os outros acham que não vai dar certo, se os outros acham que é melhor desistir, se os outros acham que é melhor parar, eu quero dizer para você, você não tem compromisso com a opinião dos outros. Você tem compromisso com a vontade de Deus. O que Deus quer para a sua vida? Pode ser que alguém, agora que você está buscando a Deus, comece a te chamar de fanático. Que alguém diga que você está vindo demais na igreja. Que alguém mande você reduzir um pouco essa história de vir para a igreja. A gente ouve muito isso. Pode ser que alguém levante uma calúnia para você. Especialmente as mulheres ouvem às vezes, os homens sem sabedoria nenhuma. Está indo lá por causa de homem, está indo lá por causa de pastor. Talvez você ouça palavras contrárias. É verdade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem compromisso com a opinião dos outros. É a opinião de Deus que importa. Tem jovens que às vezes cedem à pressão quando estão no meio de um círculo social, porque alguém fala: não, você precisa transar. E o cara estava se guardando para o casamento, a menina estava se guardando para o casamento, mas cede a alguma pressão. Às vezes você está no seu trabalho e está todo mundo fazendo um esqueminha, uma negociata, e você cede àquela pressão. Às vezes você está dentro do mercado e a galera que está ali contigo, sei lá, abriu um pacote de biscoito e te oferece um. Você sabe que não é teu. Sabe, não importa a circunstância que você esteja envolvido, nem o que as pessoas que estão à sua volta pensem. Você precisa focar naquilo que Deus tem para a sua vida. Mesmo que o normal de todo mundo seja sentir medo, ficar preocupado, o seu normal tem que ser sentir fé. Mesmo que todo mundo ache normal estar desesperado, você tem que achar normal ter uma paz que excede todo entendimento, porque Jesus entrou na sua vida. Mesmo que todo mundo diga para você que o seu casamento acabou, você precisa ter fé de que o Senhor pode restaurar. Mesmo que o seu filho tenha se afastado, você precisa ter fé. Você precisa usar a tua autoridade e profetizar sobre a vida do teu filho. Irmãos, não pense vocês que a nossa vida, ela escapa de algumas regras. Eu me lembro quando a Giovana ficou afastada. Meu Deus, que luta. Porque a minha preocupação era com a salvação. Então eu estava aqui cuidando de um monte de jovem, um monte de adolescente, e a minha jovem estava desviada. E sabe, você fica muitas vezes assustado, e o mundo vai tentar te assustar, o diabo vai tentar dizer para você: perdeu, eu tomei ela. Mas com a autoridade que você tem como pai e mãe, você tem que se levantar e profetizar sobre a vida dos teus filhos. É bem verdade que é muito melhor você plantar lá atrás, como a gente conversou há pouco, começar uma jornada de oração e leitura da palavra desde cedo. Mas a gente falha, a gente erra. E mesmo quando a gente acerta, nem sempre os nossos acertos são suficientes. As lutas vêm, as dificuldades vêm, e você precisa ter autoridade. Eu me lembro, irmãos, de chegar a muitos momentos dela não estar, e eu ali estender as mãos para o quarto dela, para a cama, e falar: Senhor, ela é tua, eu não aceito, o diabo não vai ganhar. E a gente precisa, sabe, fazer isso com autoridade. O Senhor vai nos dar a vitória. Mas tem um gigante, parece intransponível. Não. Se Deus falou, irmão, não acabou. Se Deus falou, não é o ponto final. Tem gente que vai mandar você desistir do teu ministério. Tem gente que vai dizer para você: para, esquece isso.
abandona. Deus te colocou em algum lugar para ser bênção, para ser luz, mas a pressão é tão grande que você começa a pensar em desistir. As pessoas podem chegar para você e dizer: para que você está passando todo esse estresse? Desiste. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra: não acabou, não é o fim. Deus é contigo, Deus é fiel, Ele vai te abençoar, aleluia. Deus é contigo, irmão. Você pode ficar de pé no seu lugar? A gente falou tanta coisa boa hoje. Deus quer te tirar do deserto, Deus quer te levar para um lugar de promessa. Quem vive pela fé, toma posse da promessa. Quem vive pelo medo, vai ficar no deserto. Mas eu quero finalizar tudo isso dizendo uma coisa para você. A nossa caminhada, ela sempre precisa ser direcionada para o centro da vontade de Deus. Quando alguém te perguntar para onde você está caminhando, você não precisa dizer: eu estou indo para a terra prometida, eu estou indo em busca da minha bênção. Você precisa ir para o centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, irmão, é o lugar de bênção para você. É o lugar onde Deus vai atuar e a sua família vai ser alcançada. É o lugar onde a sua vida vai ser usada para abençoar outras vidas. Deus quer levantar entre nós pessoas que vão impactar uma geração. Deus quer levantar você como alguém que vai salvar vidas. Você crê nisso? Quantas pessoas aqui que perderam esse sonho? Talvez quando você era um jovem, Deus plantou no teu coração algo tremendo, seu coração fervia, e você dizia: eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou pregar o Evangelho, eu vou ganhar vidas para Jesus. Mas o tempo passou, o teu coração esfriou. Você continua vindo à igreja, você tem uma família abençoada, mas você sabe lá no fundo que você esfriou aquilo que você tinha que fazer. Irmão, são tantas coisas que a gente deixa no caminho. Vai para o centro da vontade de Deus. Talvez você entrou aqui hoje, tua vida está desmoronando. Você precisa de uma resposta e não sabe onde encontrar. Vai para o centro da vontade de Deus. Sua família está em crise. Vai para o centro da vontade de Deus. Você está vivendo crise financeira, irmão, vai para o centro da vontade de Deus, porque Ele nos sustenta. Eu não estou pregando aqui prosperidade, riqueza, bens materiais. Eu estou pregando aqui sobre um Deus que te ama e não vai te deixar faltar nada. Ele vai te suprir, ainda que você esteja no deserto. Sabe o que é lindo na história de Josué e Caleb? Principalmente na história de Caleb. Caleb tinha 40 anos de idade, 45 anos de idade. E agora ele é um senhor com 85 anos de idade, entrando na terra prometida. Ele ficou 40 anos no deserto. Ele podia ter entrado com o vigor dos 45. Eu estou com 45. Só que depois daquilo tudo, ele chega, ele é um senhor de 85 anos de idade, e ele vai tomar posse da terra dele. Muitos poderiam dizer assim: agora, o que adiantou Deus abençoar agora? Já era, já passou. Ele está velho, agora ele não tem força. A Bíblia diz que ele tinha a mesma força de quando Deus prometeu. Foi quando ele tomou a posse da terra, a mesma força. É como se Deus tivesse dado um pause na vida dele, e ele se manteve forte, vigoroso. Sabe, irmão, a bênção de Deus, ela pode até demorar para chegar na sua vida aos olhos humanos, mas Deus vai fazer você experimentar a bênção na plenitude. Quando você vê o teu filho de novo com Jesus, você vai entender o que eu estou falando. Quando você vê a tua família inteira adorando a Deus, você vai entender o que eu estou falando. A mesma força que você tem hoje, você vai ter naquele dia. Você vai glorificar a Deus, e você vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Sabe, talvez você esteja aí destroçado, se afastou dos caminhos do Senhor, foi por um caminho que é um caminho de morte, mas Deus te trouxe aqui hoje, e Deus está dizendo para você: eu quero restaurar a tua vida. Vem para o centro da vontade de Deus. Nós vamos adorar o Senhor, e eu queria te convidar a transformar essa canção na sua oração. Vamos adorar o Senhor agora com a intensidade, com a nossa vida, com a nossa alma. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me
submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paz, minha canção e o meu. Eu queria convidar você a dar um passo de fé. Aqui é o altar do Senhor. Nós falamos de caminhar em direção ao centro da vontade de Deus. E eu queria desafiar você, de maneira simbólica, a fazer isso. A sair do seu lugar, você que foi tocado por essa palavra, e caminhar em direção ao altar do Senhor. E esses passos que você vai dar são passos de fé. São passos que simbolizam a sua ida ao centro da vontade de Deus. E no altar do Senhor, você vai colocar a tua vida, a tua alma diante do Senhor. Você sabe o que precisa ser consertado. Talvez a fé esteja meio abalada e você hoje quer reafirmar diante de Deus esse compromisso de fé. Você andou duvidando, você andou descrendo do Senhor, mas hoje você quer reafirmar isso com Ele. Talvez você queira aqui pedir pela sua família. Pastor, minha família está numa situação difícil. Eu queria aqui hoje, em nome de Jesus, pedir ao Senhor um milagre na minha casa. Eu posso? Claro que pode. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você era um desses que estava dando um relatório negativo. Era você que estava influenciando errado a vida dos outros. É você que está dizendo coisas erradas na sua casa, na sua família. Não está sendo uma boa esposa, não está sendo um bom marido, não está sendo um bom pai, boa mãe, bons filhos. Talvez você não esteja sendo um bom servo do Senhor. Mas nessa noite é noite de conserto. É noite de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, nós cremos. Não importa os inimigos, não importam as dificuldades, nós cremos. Esse espaço é para você. E enquanto nós estivermos cantando novamente essa música, você que foi tocado por Deus vai sair do seu lugar com coragem, vai vir aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus trazer você nessa hora. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, simplesmente se renda. Deixa o Espírito Santo de Deus consertar aquilo que só Ele pode consertar na sua história. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paz, o meu louvor.
nós vamos orar. Mas se por algum motivo você permaneceu no seu lugar, sabendo que devia estar aqui na frente, eu queria mais uma vez dizer para você: não deixe nada te segurar nessa cadeira. Se você está sentindo um desejo de consertar algo diante do Senhor, esse é o dia que Ele escolheu, esse é o local. Sai do seu lugar, vem aqui, vem buscar o Senhor. São passos que simbolizam a sua caminhada em direção ao centro da vontade de Deus. Tem tanta coisa que Deus quer fazer na sua vida. Tem tanta coisa que Deus quer derramar sobre você. Mas enquanto algumas coisas não forem ajustadas, nada vai acontecer. Tem gente na tua casa precisando ser abençoada. Deus quer usar a tua vida. Sabe, você não pode desprezar aquilo que Deus está falando com você. Ele te trouxe aqui hoje. Eu queria pedir a atenção dos conselheiros. Tem gente ainda aqui na frente precisando de um abraço, de uma oração. Isso, aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Você que ficou no seu lugar, eu queria que você estendesse a sua mão em direção a essas pessoas que estão aqui na frente. O Senhor as trouxe aqui hoje. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, como servos do Senhor, como família de Cristo, nós abençoamos cada pessoa que está aqui na frente. Senhor, a história que cada coração carrega nós não sabemos. O que cada um fala contigo nessa hora nós não sabemos, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus que conhece, ó Deus, o mais profundo desses corações. O Senhor é o Deus que interpreta lágrimas. O Senhor é Deus que faz milagre acontecer. Pai, em nome de Jesus, nas tuas mãos nós entregamos cada um que está aqui hoje. Nós te pedimos, ó Deus, o teu milagre sobre a vida deles. Te pedimos o teu perdão. Te pedimos, Senhor, que o Senhor acompanhe a vida deles aonde eles estiverem. Senhor, se são famílias sendo representadas aqui, visita essas famílias. Senhor, se tem nomes aqui sendo trazidos ao teu altar, Senhor, faz um milagre alcançar essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, destrava ministérios que estão sendo representados aqui na frente. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor enxugue desses rostos toda a lágrima. Que a tua bênção, o teu poder e o teu milagre esteja sobre cada um. E que em nome de Jesus, a partir de hoje, eles possam caminhar, Senhor, juntinho contigo, permanecendo no centro da tua vontade, glorificando o teu nome e sendo, Senhor, um referencial por onde quer que passem. Senhor, em nome de Jesus, que todos nós que estamos aqui hoje sejamos assim como Josué, sejamos assim como Caleb, homens que são homens de Deus, mulheres que são mulheres de Deus, que são conhecidos e reconhecidos pela fé no Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa história, dá-nos uma semana abençoada. Senhor, as nossas famílias, ó Pai, visita cada uma delas. E já prepara, Senhor, a grande festa que teremos, ó Pai, no sábado, aos 72 anos da nossa igreja. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor continue manifestando o seu poder entre nós e através de nós. Abençoa o teu povo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do